Boa noite, Nova, direto de Quebec. Estamos aqui, graças a Deus, compartilhando com vocês bons testemunhos. Temos muita coisa para compartilhar. E eu gostaria de ler com vocês em Mateus, capítulo 6, versículo 11, diz assim, na NVT, diz assim: dai-nos hoje o pão para este dia. E esse é um versículo que faz parte da oração que o Senhor nos ensinou, que é do Pai Nosso. E essa é uma palavra que o Senhor tem ministrado muito ao meu coração sobre o pão para este dia. Então, algumas vezes nos preocupamos com o amanhã, com a semana que vem, e eu falo isso porque eu sou uma dessas. E diante de tanta preocupação, o Senhor nos ensina: Senhor, o pão para este dia. E baseado no pão deste dia, eu te convido a dizimar e ofertar. Sem se preocupar como vai ser o mês que vem, sem se preocupar como você vai chegar no final do mês, sem se preocupar se vai dar, só confia. Porque o Senhor, para este dia, já liberou um pão para a sua vida. E assim, começamos o nosso testemunho dessa noite. Vai ser um pouquinho diferente, vai ser uma conversa. Estamos aqui, nós, da liderança de Quebec, Nação Sancler, eu e Ana Priscila, que mesmo não estando aqui fisicamente neste momento, está trabalhando para que isso possa acontecer. Então, é assim que trabalhamos aqui em Quebec, em conjunto, e a Ana Priscila está trabalhando para que isso aconteça. Então, muito obrigada, minha amiga, amo você. Estamos aqui, vamos fazer umas perguntinhas hoje, e esses varões valorosos vão responder para que possamos passar um pouco daquilo que vivemos aqui. E já de primeira, eu já vou fazer logo a primeira pergunta, que é: como nós nos conhecemos? Vamos aí, nação. Bom, foi uma coisa meio diferente, né? Tem história, né? Verdade. Começou com algo inexplicável, como sempre, né, Sandrinha? E conheci a Alessa por acaso, totalmente aleatório, levando ela para um congresso em Montreal de carona. É verdade. E na volta, ir de volta, conversando bastante, e acendeu no coração dela. E nós tínhamos acabado de começar uma célula em casa, né? Então, os pastores, Henrique e Natália, nos fez um desafio de abrir uma célula aqui. A gente não tinha ninguém, absolutamente ninguém. Eu lembro que o primeiro dia, nós tínhamos 4 pessoas lá em casa. Primeiro encontro, de fato, da Nova. Foi Nação, que vos fala, Ana Priscila, Luca e Maria. A gente olhava um para o outro e falava: meu Deus, como vai ser isso? Mas aceitamos um desafio. E já no segundo encontro, vocês chegaram, né? Totalmente também sem saber o que ia acontecer, na verdade. E eu lembro, essa parte eu sempre guardei para um dia falar. Eu lembro que vocês chegaram e sentaram os 4 assim num cantinho, né? E a gente olhou um para o outro, não sabia muito o que ia acontecer, mas logo em seguida as coisas começaram a fluir. Nós fomos para um culto, despretensiosamente, e ali começou a fluir as coisas. Começamos a cantar, começamos a adorar, começamos a compartilhar a palavra, como nós estamos conversando aqui sentados como amigos, e não demorou, não precisou de mais de 1 hora para o coração se encher, o Espírito Santo falar conosco. E ali eu olhei para vocês 4, e falei assim: meu Deus, obrigado por essa família. E começou assim, né? Nunca tinha ouvido falar de vocês, nunca tinha imaginado, né? Nós não temos amigos em comuns, ou pelo menos na época nós não tínhamos nenhum amigo em comum sequer. É a coisa mais improvável possível. E pra mim é literalmente a obra do Espírito Santo. E começou assim, né? Conhecendo desse jeito. Já vai chorar não, né? Não. Assim, começou agora. Essa foi a minha versão, do meu lado. É a versão original, mas é assim, o teu lado. Mas antes da gente chegar lá, a gente tava muito receoso de como seria uma família maluca dessa, abrindo a casa. E aí a gente ficou muito surpreso de ter uma célula que não era tão longe da nossa casa, né? Uma célula, 25 minutos da nossa casa. Mas a gente ficou muito ansioso para conhecer. E foi um marco, né? Aquele dia ali foi um marco, porque tínhamos decisões para tomar, decisões
financeiras e profissionais. E aí foi a cerejinha do bolo para a gente realmente decidir continuar onde a gente está, né, e seguir em frente nesse propósito. E aí é isso que tu falou, foi algo assim, uma obra do Espírito Santo mesmo, e hoje a gente está aí cheio de história para contar junto, né? É verdade. Eu lembro que já no primeiro dia a gente olhou um pro outro, no caso nós 4, né? Alexandra, Sancler, nasceu Ana Pri, a gente olhou nós 4 e quase que de imediato a gente falou assim, ó, nos aliançamos com vocês. Eu lembro que essa foi a palavra que a gente usou naquela noite, né? Nos aliançamos. E essa aliança, graças a Deus, continua cada vez mais firme. E aquilo que você fala muito, Sam, nós 4 somos totalmente diferentes. Totalmente diferentes. A gente vai chegar talvez lá nessa conversa aqui, né? Mas é incrível que pessoas diferentes, mas através do poder de Deus, da ação do Espírito Santo, né, tem construído essa aliança no Senhor e Deus tem trazido grandes frutos. É óbvio que não é a obra da nossa carne, não é uma decisão humana, não sou aquilo que eu faço, não é porque começou lá em casa que eu sou especial, ou ao contrário, eu sou uma peça de um grande quebra-cabeça. Alexandre é uma peça de um grande quebra-cabeça, a gente vê toda a grande picture, a gente vê todo o grande quebra-cabeça montado no final. E o que eu enxergo é justamente isso, é o poder de Deus unindo todas as coisas. Sem dúvida. De cara, eu já me apaixonei por Ana Priscila. E dali eu lembro bem que a gente já na próxima célula já foi, precisa do quê? O que você precisa? Eu levo cachorro quente, eu levo não sei o quê. Pequenas coisas que a gente já começou a trabalhar junto. E até então era só uma célula. Sim. Mas eu lembro que a gente já começou ali um trabalho que a gente leva pra vida. Sim, é verdade. Na próxima pergunta aqui, a pergunta que nos enviaram. Vocês já tinham pensado em implementar a igreja? Vamos lá. Eu começo? Eu comecei a primeira, você começa a segunda. Nunca pensei em fazer nada disso que eu tenho feito hoje. Pelo contrário, eu sempre fugi muito, cara. Fugi muito. Eu sempre fui muito de gostar dessa liberdade, de tipo, hoje eu quero varrer a igreja, eu vou varrer a igreja. Hoje eu quero, sei lá, cantar um louvor, eu vou tentar cantar um louvor. E então assim, fazia, mas sem responsabilidade, né? Sem aquele dever realmente de eu tenho que fazer hoje. E aí a gente, como acho que nós 4, tivemos muitas palavras, né, muitas revelações, muitas coisas assim de Deus falando que seríamos pastores, que cuidaríamos de pessoas, mas eu nunca imaginei ser convocado para fazer isso, para começar uma igreja. É isso, a gente estava numa célula e de repente a célula ficou grande a ponto de não mais caber na casa de ninguém e temos que procurar um lugar. Então assim, pensar eu nunca pensei, buscar isso nunca busquei, mas eu sempre estive disponível e eu acho que é o que faz a diferença, é estarmos disponíveis e sermos obedientes. Não é fácil, mas a gente está aí, né? Não é? É igual. No meu caso eu nunca imaginei, ao contrário também, eu fugia muito de tudo isso. Eu desde muito novo tinha uma palavra pastoral, mas eu fugia, não queria, quando mais novo. Achava que a minha vida ia ser em torno do louvor. Poderia até ter alguma coisa pastoral, mas era sempre em torno do louvor, porque é o talento, é aquilo que eu acostumei com a minha família, aquilo que eu sempre fiz na igreja. E o Senhor, Ele me amassou muito, desde o Brasil. Então eu não esperava, não imaginava implantar uma igreja. Eu sempre vim de uma igreja muito bem estruturada. Todas as igrejas que eu passei são igrejas que existem há décadas, igrejas que existem há 80 anos, muito bem consolidadas. Talvez não 80, porque Sobradinho não é tão velho assim, de onde eu vim, Sobradinho, Brasília. Mas desde quando Brasília surgiu, ali já se tinham igrejas, né? E eu venho desse contexto de igrejas grandes, igrejas com muitas congregações, com um corpo pastoral, um corpo de obreiros muito bem definido.
e sempre trabalhando na obra de Deus, sempre muito focado, sempre muito dedicado, fugindo sim do meu chamado pastoral. E quando eu cheguei aqui, jamais, eu achava que ia vir, sempre sabia que tinha um chamado de vir para essa terra. Fazer o quê? Também não tinha a menor ideia, Sandra. Tinha a menor ideia, Sandrinha. E quando a gente chegou, a gente até achava que a gente ia suportar uma outra obra. E o Senhor falou assim, não, a gente tem outra coisa para você. E fomos vivendo. Começamos essa célula e as pessoas foram chegando. Eu lembro de um dia que, num sábado, meio-dia, nossa célula na época, quando começou, era num sábado, né? E quando foi meio-dia, uma pessoa me ligou e falou assim, por favor, deixa eu ir para a célula. Você não me conhece, desculpa eu estar te ligando, mas eu preciso ir para a célula. Eu preciso me conectar com o Senhor. Aquilo ali foi impactante para mim. E hoje, essa é uma das pessoas que é líder com a gente aqui na igreja. E isso, quando eu olho e eu lembro dessa história, me impacta, porque apesar de eu fugir, né? Apesar de... Uma hora a gente se rende, obviamente, né? Uma hora tá aqui, Senhor, faz o que você quiser, tudo bem, vamos pra frente. As orações perigosas. Né? Não é? Exato, a gente vai cantar, né? Abro mão da minha vida por ti, Senhor. Orações perigosas, né? Mas a gente vê o resultado de tudo isso e é isso, sabe? Assim, é incrível como as coisas estão acontecendo. Eu até acho que a fuga que foi falada pelos dois, eu sei que a Ana Priscila compartilha, e você e também, eu né? também, não é bem uma fuga do chamado de Deus, mas eu acho que também é um entendimento do tempo. Tanto que nesse momento ninguém fugiu. Sim. No momento em que foi nos feito um convite, ninguém fugiu. Sim. Não era, então, eu não entendo como... A gente normalmente é uma fuga, mas na verdade é um tempo. É Deus dizendo, não é o tempo. E a gente discerniu, mesmo inconsciente, que não era o tempo. Talvez por compreender que não estávamos prontos, talvez por compreender que aquela não era a forma, mas eu acho que essa não era bem uma fuga, era Deus nos dizendo, ainda não, pode correr. Pode correr, tu acha que está correndo, mas eu estou te dizendo que ainda não é o tempo. Mas quando o tempo, a forma, o momento certo, ninguém pensou em fugir. No momento que foi feito o convite, ninguém pensou em fugir. Foi abrir mão de uma coisa, de outra, mas ok. Então, eu acho que isso é importante, que tudo tem o seu tempo, né? Para Davi, recebeu a unção, mas ele precisava de um tempo. Ele teve oportunidades antes de ser colocado rei, de matar Saul, e ele entendeu, não é o tempo, eu vou fugir dessa armadilha aqui, eu vou fugir desse momento aqui, porque ainda não é a forma. Eu acho que por isso muitas vezes fugimos. Eu já recebi convites direto, vem para minha igreja, que aqui eu te consagro pastora. Eu, ok, obrigada, acho que eu não vou mais vir na sua casa, na sua igreja visitar, muito obrigada. E eu realmente não fui mais, porque eu falei, isso não quero. Então, pra mim era uma fuga, mas eu entendo que é uma fuga disso. Não era dessa forma. Você falando desse processo de fuga barra não fuga, né? É justamente isso. Eu acho que o Senhor ele vai trazendo a maturidade e na hora certa ele vai nos conduzindo. E é mais uma prova que é mão do Senhor. Porque nós humanos, como falei com vocês agora há pouco, eu jamais pensei, eu sempre vim na igreja muito bem estruturada e que eu nunca nem passei por um processo de implantação de igreja sendo um membro de banco. Entende? E não só um desafio de aceitar, né, liderar alguma coisa junto com vocês, mas de liderar uma coisa do zero que eu nunca tive a menor experiência, eu jamais aceitaria por aceitar se não fosse só o Espírito Santo. Eu queria, inclusive, falar algo muito específico também para os nossos pastores, Natália e Henrique, que hoje eu tenho chamado de apóstolos. Assim, eu quero honrá-los e falar que assim, essa sensibilidade que a gente está falando de não fugir, de estar no tempo correto, eles tiveram esse discernimento e esse entendimento de juntar 4 pessoas que são completamente diferentes e acreditar na gente, né? Confiar no nosso trabalho. A gente está a 3 horas mais ou menos de distância e ainda assim eles confiaram nesse trabalho, o nome da igreja. Então assim, eu glorifico a Deus pela vida de vocês e
eu me sinto muito tranquilo, né, por estar debaixo da autoridade, debaixo desse cuidado deles. Você que não conhece eles, vocês estão perdendo a oportunidade de conhecer pessoas incríveis, pessoas de Deus, né, uma família abençoada e que tem esse discernimento de entender que chegou o nosso tempo, de entender que apesar de toda a diferença que temos, quando Deus está no negócio, eu acho que a gente consegue, né, zarpar e ficar bem tranquilo com isso. Então, obrigado, um beijo para vocês. Terceira pergunta. Vocês já se imaginavam como pastores? Não pra rir, né? Não, e continuamos não. Sim, então não, né? Eu vou nem aprofundar a resposta. Próxima pergunta. Quais as maiores alegrias de pastorear em Quebec? Uau, aí sim é uma boa pergunta. Eu acho que acho que não dá pra dizer a maior alegria, mas algumas alegrias. Pra mim, eu ver conversões, pra mim, meu coração grita, cara, grita, eu fico, sabe, saio de si, assim, de tanta alegria. Ver pessoas sendo transformadas, Sim. Meu Deus, pessoas que ninguém acreditava, ninguém dava valor, ninguém falava assim, fulano, Beltrano, não, isso aí não tem jeito, e a gente vê hoje líderes. Sim. Né? E claro, tudo tem seu tempo. Eu tenho certeza que pessoas, ou aqui ou no Brasil, podem olhar às vezes para o Saint-Clair assim, mas Saint-Clair, pastoreando uma igreja? Não, mas tudo tem seu tempo, ele está aqui, está sendo uma bênção, sabe? Quantas vezes eu me senti da mesma forma, mas vendo esse resultado hoje, das pessoas adorando a Deus no culto, gente, é incrível quando vem assim, a glória de Deus naquele lugar. É incrível quando a gente vê o batismo, por exemplo. Gente, o batismo foi incrível. Batismo, foi maravilhoso. eu ia falar, o batismo foi um marco. Foi um marco muito grande. E assim, sim, é uma loucura a gente pensar, né, no caso, nós quatro, né, começamos indo para a igreja a 300 km de distância. E as pessoas perguntavam para mim assim, Nasson, como assim? Não existe igreja em Quebec? Aí eu falava, existe igreja em Quebec. E por que você congrega numa igreja a 300 km da sua casa? Ele falou assim, também não sei. E tem mais outros... Boa pergunta, né? Tem mais um outro casal de doido que faz a mesma coisa junto comigo, que é Alexandre e Saint-Clair. Então assim, é muito doido tudo isso. E a gente estava muito feliz em viver esse momento, indo 300 km todo domingo, né, para Montreal, e quando as coisas começaram a vir aqui, a gente começou a viver esse momento aqui agora, cara, assim, é fantástico, porque a gente vê o que acontece em Montreal, mas a gente vê acontecendo aqui, a gente vê conversões, a gente vê as pessoas voltando para o Senhor, sabe? A gente vê pessoas prostradas na presença dele, e é por isso que, para mim, apesar de todo o processo, de todo o cansaço, que sim, gente, tem cansaço, apesar de toda a dificuldade, o aprendizado que nós estamos tendo, né? Eu não me arrependo um segundo da decisão de aceitar esse desafio. E aí, vai falar alguma coisa? Ué, eu vou falar sempre, gente. Quando foi que eu fiquei quieta? Não fale. Bom, as maiores alegrias é isso. São vidas. vidas. São vidas. São famílias. São pessoas que eram só conhecidos, hoje se tornaram famílias para nós. Famílias que estavam desestruturadas e que hoje são referências. Pessoas que essas são as nossas maiores alegrias. O batismo é um marco, porque foi um dia extraordinário, o primeiro batismo em Quebec. Pessoas decidindo se batizar ali naquele momento. É verdade. E nós estávamos iguais a uns bobos chorando no corredor. Porque a Ana Priscila pegou ali a gente e tipo, quem imaginou? Ela olhava pra gente e falava, quem imaginou? Éramos só nós na célula. E o culto cheio e as pessoas se decidindo por uma vida nova.
com declarações de amor para Cristo num momento tão extraordinário. E saber que o nosso sim, e se disséssemos não, aconteceria, porque a obra não é nossa, é do Senhor. Se nós tivéssemos dito não, teria acontecido da mesma forma, mas nós não teríamos o privilégio de ter essa visão que temos. Então, sem dúvida, as maiores alegrias são vidas. E você? Sim, eu acho que essa situação das vidas é o que nos dá força, né? É o combustível, né? Porque assim, a gente enfrenta dificuldades, a gente enfrenta a burocracia, o frio, o calor. Quando tá calor, a gente quer curtir o calor. Quando tá frio, a gente quer ficar em casa. Hibernar. E aí a gente tem dificuldade, a gente tenta fazer uma coisa, às vezes a lei não permite, ou a gente olha para alguém que não está tão afim quanto a gente. Mas aí quando a gente chega num domingo, né, depois de uma semana corrida e já se preparando para a próxima, a gente vê alguém se rendendo aos pés do Senhor, a gente vê alguém resolvendo mudar de vida. Eu acho que isso gera uma força dentro da gente. Às vezes eu me sinto o Tony Stark com aquela bateria no peito dele. E essa força são as pessoas sendo transformadas, né? A gente acabou de fazer um retiro de homens, né? E a gente conseguiu ver caras que tem aquela cara de bravo chorando aos pés do Senhor. E isso, cara, me anima. Eu acho que é isso, né? Os três, e eu tenho certeza que é o que anima a Ana Pri também, e de ver essas pessoas sendo transformadas. E a gente entende que para isso acontecer, alguém tem que pagar o preço, como a Ana Pri está pagando hoje, alguém tem que cuidar das crianças, alguém tem que limpar, alguém tem que chegar mais cedo para arrumar o som. Tem que ser o último a sair. Isso, e isso é o que tem nos animado, são vidas. Eu tenho uma pergunta. Tu já pensou em desistir assim no sábado de noite? Quase tudo. E o que faz não desistir então? Vidas são pessoas. Realmente a gente... Não, eu brinquei, né? Não são todos os sábados, mas talvez de 15 em 15 dias. Mas assim, eu realmente em desistir da obra não, mas já me questionei. Por que eu? Né? Por que nós? Né? Por que pessoas tão diferentes? E aí o Espírito Santo vem e fala, cara, é isso aí, é porque... Por que não? Né? Porque não... Ele poderia ter escolhido alguém melhor que Pedro. Né? Talvez um cara mais culto, mais centrado, mais constante. E ele resolveu pegar Pedro e torná-lo pescador de homens. Então eu me questiono por quê. E aí eu consigo ouvir o Espírito Santo, ler na palavra, eu consigo ver que ele faz isso. Ele pega os loucos, né, para confundir os sábios. Eles pegam os incapacitados para confundir os capacitados. Então, é isso. Ele só precisa de um coração disponível. E graças a Deus, a gente tem. Eu lembro quando Natália veio conversar com a gente. E pra gente, eu tenho certeza, falo por nós quatro, é uma honra estar nessa posição. E a gente vive um pastoreio sem ter um título de pastor, na verdade. E isso é interessante porque quando a gente teve aquela ordenação proposto para o Henrique e para o Natália, não foi a gente que procurou, obviamente, né? Como missionários, como implantadores de igreja, mas eu lembro que ela falou algo do tipo, ela falou assim, olha, vocês precisam se comportar como tal, porque não é um título, mas é uma posição, é um comportamento, é uma ação, uma atitude, mas junto com isso vai vir algo chamado unção do Espírito Santo, vocês vão ver coisas desbloqueando na vida de vocês, inexplicáveis. E é impressionante, Sam, como o Espírito Santo ele faz, porque às vezes eu pego e falo assim, não dou conta, não sei, estou aqui com medo, por que tem que ser eu, sabe? E logo em seguida eu vejo a ação do Espírito Santo fazendo uma coisa. E muitas vezes, quando eu quero fazer na minha vontade, dá tudo errado. Mas aí quando eu solto, assim, não, vai lá Deus, faz. E ele vem e faz algo incrível, simplesmente porque eu me disponibilizei a fazer, sabe? E isso pra mim
viver isso no dia a dia com o Espírito Santo, eu não consigo explicar, eu só consigo sentir, só consigo viver. E me respondendo essa minha pergunta que eu fiz, né? Sim, quantas vezes eu já pensei, quantas eu perguntei ao Senhor, por que eu? Gente, nós temos na igreja pastores, né? Ordenados. E esses pastores ordenados, com experiência, anos de igreja, sabe? Nós temos pastores conosco aqui em Quebec que tem 10, 15 anos de vivência de igreja. E um dia desses, um desses pastores virou pra gente e falou assim, olha, eu tenho uma honra de ser pastoreado por vocês. Gente, pra mim, foi algo assim que eu olhei pra ele e falei assim, amém. Tem gente mais louca que a gente. Eu olho pra esse homem. É louco pra tudo. Eu olho pra esse homem e falo assim, meu, tu é uma referência pra mim. E ele fala assim, eu tenho um prazer, uma honra de ser pastoreado por vocês. E eu fico assim, cara, é só obra do Espírito Santo. É só obra do Espírito Santo. Então, é só continuar. Isso, vontade. E não é uma vontade porque, olha, tá pesado demais. Não é isso. Mas é que a gente é diferente. E a gente tem uma rotina pesada. Ana Priscila e Nasson com 2 filhos que precisam aqui, estão alfabetização e num período que precisa de atenção, precisa daquele momento todo. Eu tenho uma filha de 3 anos, tenho uma filha casada, glória a Deus. Eu tenho uma filha de 3 anos que tem inúmeras limitações, numa vida atípica. Então, tudo isso, às vezes, dentro da nossa rotina, então não é porque a obra é pesada, mas é porque a nossa vida é corrida, porque parece que a gente está no Canadá tomando sorvete no verão e comendo poutine no inverno na festa, né? O tempo todo. Mas a gente trabalha, a gente tem uma rotina cansativa também. Sim. E mesmo assim a gente diz sim todo dia. E a gente, mesmo assim, a todo sábado à noite a gente pensa como vai ser o domingo. E domingo cedo a gente já tá lá montando tudo, organizando tudo. E como que a gente vai dormir no domingo à noite? Cansado, mas cheio, pleno. Glória a Deus. Então, ainda que no sábado à noite a gente pense, será que, gente, no domingo à noite a gente vai dormir com aquele sentimento de... valeu a pena. Será que não? A gente vai, com certeza. Somos os improváveis? Somos, mas aprove Deus, porque depois que conhecemos vocês, depois que conhecemos a Nova, descobrimos que temos inúmeros amigos em comum que conheciam a Nova. E eu dizia, gente, estamos aqui há 2 anos sem igreja e ninguém teve coragem de nos apresentar a Nova antes. E, como assim? E aí eu entendi, Deus, minha linda, tudo tem seu tempo. Talvez se você tivesse conhecido antes, não teria conhecido Nasson e Ana Priscila naquele momento, daquela forma, tudo tem a sua forma. Então, um coração, pessoas como essas que têm tanta experiência e que estão se submetendo a uma liderança de nós 4. Gente, é porque são um coração precioso demais, corações preciosos demais, que entendem que chamado não é título, né? Tem muitas pessoas com títulos. E chamado não é título. E apesar do título, são servos independentes de qualquer coisa. Então, servimos com muito amor e só conseguimos servir porque tem pessoas como essas, pessoas cheias de experiências, ricos, com títulos, mas com um coração de servo, assim, que tem nos ensinado. E aí a gente no domingo vai dormir cansado, sabendo que é isso aí, é desse jeito, valeu a pena. Eu ia falar, mas eu acho que a gente já tá com um tempinho já quase apertado. Mas eu também queria saber um pouco das nossas diferenças. Não tá aqui, mas como é caminhar apesar de, né? Como é isso? Não tá aqui não, mas eu acho que é arriscado. Arriscado, vamos lá. Mas eu acho que é uma pergunta interessante, por quê? Porque parece que a gente tudo tá flores, rindo, né, o tempo todo. Eu não sou mais feliz antes de entrar aqui nessa gravação, né? Só Deus sabe. Essa Só Deus sabe. Para não escandalizar, essa eu vou... Eu acho que você vai ser a primeira a responder. Mas eu acho que é uma pergunta importante. Sim. Porque eu acho que esse você começa então. Então eu vou fazer a pergunta e eu já começo a responder, porque eu acho que é uma pergunta que muita gente se faz, né? Como vocês conseguem uma liderança com 2 famílias? Aproveitar essa pergunta das nossas diferenças, é como lidar
com uma liderança compartilhada. Porque a gente tem como vivência ter um pastor líder, presidente, né, o condutor daquilo ali, e seus auxiliares. E nesse caso aqui, nós somos 4, né, para conduzir uma igreja. É 25% para Não tem um majoritário. Mas eu acho que é uma forma que Deus me ensina muito. Sim. Minha maior lição é essa de estávamos ali conversando, graças a Deus que apesar das nossas diferenças conseguimos caminhar. Mas para mim só conseguimos caminhar porque o que nos une é muito maior do que as nossas diferenças. É como foi falado, né? A 9 é assim, né? A 9 é assim. Isso é muito difícil para muita gente entender. Sim. Então, enquanto isso nos une, para alguns separa. Mas que também tudo bem. Ninguém é obrigado a caminhar junto. O importante é caminhar com Cristo. Mas nós decidimos caminhar juntos, apesar das nossas diferenças, que nem se compara, são bobas dentro daquilo que nos une. Sim. Então, apesar do no WhatsApp, meia horinha atrás, né? A meia horinha atrás. Tava pegando fogo. Tava pegando fogo. A Marina já A gente chega aqui, se abraça e a obra, porque o mais importante está acontecendo. Verdade. E é isso. O que é mais importante? As nossas diferenças ou a obra? Então, o mais importante é o reino. E eu acho que para nós a gente só consegue caminhar porque isso está no nosso coração. Isso é verdade. O mais importante é o reino. Porque nas coisas diferentes, nas nossas diferenças, eu até li algo sobre isso essa semana, tô lendo sobre Esther, né? E sobre Mardoqueu, enquanto tinha uma forca preparada para Mardoqueu estava preocupado com o reino. Porque às vezes se a gente parar para se preocupar com as nossas causas pessoais, a gente esquece um povo. Olha aí. Algo que é mais importante. Né? Exatamente. Então, Pegou a chave? Então, se a gente parar para pensar nas nossas pequenas coisas, e é isso que o diabo tenta constantemente mostrar uma forca, que é os nossos problemas. Olha aqui, ó. Você tem problema maior. Vai se preocupar com o reino? Se preocupa com o teu pescoço que tá ali, ó. Pronto, já tem uma forca para você. Mardoqueu não se preocupou em nenhum momento. Em nenhum momento a palavra diz que Mardoqueu se preocupou com a forca. Mas ele se preocupou com o povo. E eu acho que a gente é isso. Todo mundo tem a sua forca. Todo tempo nos apresenta uma forca. E a gente olha e diz, ok, vamos lá. E o povo? E o reino? E a gente consegue caminhar. Teve uma vez que saiu 2 machos para conversar, não é verdade, Sam? E ali nosso momento de desabafar um com o outro e colocar para fora muita coisa. E a gente cada vez mais se alinhando, se fechando e tendo esse momento de intimidade. E ali eu falei uma vez pro Sancler, nesse dia, eu falei assim, cara, eu cheguei a pensar em desistir. Eu cheguei a pensar em abrir mão, porque não é fácil isso não, Sandrinha. Não é fácil não. E aí eu falei assim, você sabia disso, Sancler? Aí eu falei assim, se eu te contar que eu também fiz a mesma coisa. Mas quem nos une, como você falou, é o Senhor. E aí eu volto lá atrás, naquela primeira noite lá em casa, né, em que a gente viveu um ambiente assim incrível do Senhor, uma atmosfera fantástica, e ali o Senhor aliançando os nossos corações, forjando na graça dele, forjando no Espírito Santo nessa união. E eu acho que é isso que nos move, é isso que faz a gente avançar. E é legal falar esse tipo de coisa porque mostra para as pessoas também que nós somos seres humanos. E eu lembro que quando no nosso primeiro culto, que Natália, inclusive, naquele dia da nossa ordenação como missionários, ela falou assim, igreja, perdoe-os, porque eles vão errar. Perdoe-os, porque vocês vão ter expectativas em umas coisas e vão fazer outras. Lembrando agora, mas não sabia que era tanto. Exato. Sorry. 70 vezes, Senhor. Aí, não, 70 vezes 7. Então, assim, e porque somos pessoas normais, comuns, que falham, que têm suas deficiências e que deixam a desejar, mas que não é na força do homem, é na força de Deus. E essas diferenças, como você falou, são diferenças humanas, sabe? É porque um gosta de verde e outro gosta de amarelo.
Um gosta de comer macarrão e outro gosta de comer churrasco, entendeu? E que diferença faz, não é? Quando a gente olha para o contexto de uma igreja, da unção que Deus tem feito, da transformação no meio das pessoas. Mas sabe uma coisa muito legal também dessas diferenças? É porque a gente se acostuma a viver num ambiente onde se tem uma figura central. E esses dias, inclusive, eu trouxe a palavra na igreja sobre Moisés e eu falo isso constantemente. Falei e falo constantemente. Eu não quero que algum Moisés precise ir lá falar com Deus no meu lugar. Eu preciso ser eu, Moisés, na minha vida. E com isso a gente vai vivendo, a gente vai aprendendo a buscar o Senhor, a estar cada vez mais íntimo com Ele, focado nele, sabe? E são essas coisas que nos conduz. E olhar para essa liderança compartilhada, se a gente pode brincar assim, né? A gente percebe que não é a condução do Sancler, não é a condução do Nasson, não é a condução da Anapri. Não é ela que vai dizer o que vai fazer acontecer. Não é o Nasson que vai dizer o que vai acontecer. Não é o Henrique e Natália que vão dizer o que vai acontecer. Não são os nossos outros pastores, Tiago, Camila, Jason e Isa, que estão lá em Montreal, vivendo a mesma coisa que a gente, doidos igual a gente, na verdade, vendo essa liderança compartilhada também. Não são eles que conduzem. Não é o pastor Luigi que está aqui atrás da câmera, funcionando, glória a Deus pela sua vida. Não é Luigi que veio de Montreal pegar tudo isso, que conduz as coisas, mas o próprio Senhor. E a gente precisa entender que a igreja do Senhor, ela não é conduzida por cabeça humana. A igreja do Senhor não é conduzida, glória a Deus pelos nossos pastores presidentes, seja daqui da Nova, seja das Assembleias do Brasil, das Batistas, das Universais, das Adventistas. Glória a Deus por esses grandes homens de Deus. Mas nós precisamos entender que quem conduz a igreja do Senhor é o Senhor. Ele é o cabeça. Ele é o cabeça. Então quando a gente aprende e estão vivendo na pele isso, a gente não olha um para o outro e fala assim: ah, Sancler está querendo tomar meu lugar, ó velho. Ele falou aquilo ali porque ele está querendo dar uma lição de moral na frente dos outros. Ou a Alexandra me olhou torta, por quê? Porque ela não gosta da minha postura, ela não gostou do que eu falei. Ou a Ana Priscila vai lá e cutuca o Nação. Não. A gente olha um para o outro e a gente vê Deus conduzindo, cada um na sua particularidade. Sancler, quando ele pega o microfone, o negócio estronda. É incrível, cara! Eu tenho que ficar lá atrás. É incrível! Eu fico assim, meu Deus, velho! Que unção desse homem! E aí, a Alexandra pega e traz um conhecimento, uma experiência, sabe assim, na palavra, assim, meu Deus, que massa! Como eu queria entender aquilo que ela entendeu. E aí eu pego o microfone, aí tu pega na Priscila, cara, o trabalho que tá fazendo nos bastidores com crianças, com uma organização, assim, meu Deus do céu. Ou quando ela pega o microfone, como esses dias, cara, é incrível. A gente teve célula esses dias, e na célula foi falar assim, poxa, como a tua palavra, Ana Pri, foi impactante na minha vida, nesse ponto. A gente olha um pro outro assim, cara, como Deus faz as coisas. Como é incrível como Deus faz as coisas. E fora que isso só mostra o quanto ele está nos esticando, né? Porque estávamos no conforto de fazer dentro das limitações e o Senhor vem nos esticando. E é assim, a gente vê isso na vida da Ana Priscila, que diz, eu não quero pregar, que isso, vou fazer outras coisas, vou ficar por trás. Não, vai lá sim. Aí ela chega lá e é isso. E eu fico ali, ó, só na admiração. As nossas diferenças, na verdade, elas nos completam. As diferenças acabam sendo mais uma admiração, né? Essa é uma boa palavra, né? A gente olha assim, poxa, que legal. E quando a gente briga pra dizer, vai você, não, vai você, faz você. Graças a Deus não tem aquela briga, sou eu, não, normalmente faz você, não, pode ser você, então você. E é tipo, eu vou, obrigada. É bem assim. Alguém decidir, ai que bom, vai ser, poxa, vai ficar tão bem com você. Graças a Deus. É verdade. Bom, estamos com um horário assim, mas tenho uma pra gente fechar. Essa eu não respondi, mas aí depois eu vou fazer uma oração pra acabar. Tá bom. E a última seria só, qual é o sonho para a Igreja de Jesus Cristo em Quebec?
Aí tu pode ir também. Vai lá, irmão. Vai lá. Mas só eu que vou responder? Não, deixa eu por último, que aí eu já falo tudo e aí a gente já fecha. Cara, meu sonho, sendo bem objetivo, almas. Yes. Eu acho que vai ser Eu- um sonho. Eu Quatro pessoas no sonho. entendo e respeito e valorizo muito o esforço de muitos irmãos aqui em Quebec, pessoas que são guerreiras, homens de Deus, mulheres de Deus valorosos, inclusive outros grupos que existem, né? Nós somos complementares a tudo isso. Há outras igrejas de Quebec, nós somos complementares a tudo isso. Mas eu olho para o Quebec e eu falo assim, cara, eu declaro que nessa cidade, nessa província, não existe céu de bronze, não existe céu de gelo, não existe local que é dedicado ao diabo, não é a igreja católica que foi o grande, vamos dizer assim, né, o que a gente coloca como culpado, né, do evangelho ser o que era hoje aqui, né, não é a bruxaria, não, eu declaro todos os tempos, este lugar do Senhor Jesus, a gente não depende de todas essas coisas em volta, porque o nosso Deus ele é maior. Então se o céu é de bronze, vai vir um raio do céu, vai rachar isso. E eu só preciso de um feixe, eu só preciso de um fio da glória de Deus para inundar tudo isso. Se o céu é de gelo, mas vai vir uma machadada do céu e vai romper. E nem Uma que seja bola de fogo, né? Nem que seja assim um filete da glória de Deus caindo aqui, é o suficiente. E esse suficiente é que eu creio. E eu vejo assim como o futuro que vai ser a igreja de Deus, a igreja do Senhor nessa cidade, nessa província. Amém. Eu creio que vai ser um poder de Deus transformando esse lugar. Amém. Amém. Para nós, você falou tudo, né? Eu vejo o Quebec como uma cidade, como uma província muito ferida, né? Foi muito ferida em nome de Deus. Foi muito ferida ao longo da história pela igreja. E nós chegamos aqui e ficamos impactados, né? É uma realidade que a gente lá no Brasil não tem noção. E a gente só fala assim, aconteceu isso assim, ó, lá na igreja, a igreja fez isso. Não, a gente conhece pessoas, a gente conheceu pessoas que é muito recente, que estão vivas e que tiveram a sua vida, foram feridas de alguma forma. A igreja tinha um domínio aqui de uma forma a ponto de influenciar na quantidade de filhos, se um podia ou não podia trabalhar. A vida política e a vida num todo era subjugação, em volta né? da igreja, exatamente. Então, existem pessoas vivas que viveram, que têm a memória fresca, passaram por isso. Então, são filhos, são netos que dizem assim, olha, a igreja feriu minha avó, a igreja feriu a minha mãe. Então, eu vejo um lugar muito ferido. E eu entendo que o Senhor nos trouxe aqui para trazer cura, né? Porque assim como existia as cidades de refúgio para as pessoas que tinham cometido tantos erros e tal, e eles tinham lá esse lugar de refúgio, o Senhor tem nos trazido para sermos o lugar de refúgio para as pessoas feridas. E assim como em Romanos fala que toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados, existem versões que falam o dia em que os filhos de Deus mostrarão quem são, o que são. E nós somos luz. E eu vejo que o Senhor nos trouxe para esse lugar que pessoas ainda em trevas, na sua dor, nas suas feridas, e o Senhor nos trouxe para isso. Então o meu sonho para Quebec é cura. É cura. É uma Quebec, uma vila curada, sabe? Um lugar curado, de pessoas curadas, de feridas, que não importa quem fez. Eu vejo que o Senhor nos trouxe para cá, para sermos instrumentos de cura para pessoas, para famílias, para essa província. Então, o meu sonho para Quebec, para a Igreja de Jesus Cristo em Quebec, é que sejamos o lugar de refúgio, para um lugar de cura, para um lugar de fazermos diferença sobre este lugar. Não é uma igreja em quantidade, não é para sair no jornal com uma igreja de 3 mil membros, eu não vejo isso, mas eu vejo que é uma igreja que, se Deus movimentar, o local sinta falta e diga, não, nós, o Quebec, nós precisamos dessa igreja aqui. Porque quando a gente está desesperado é lá que a gente vai, quando a gente precisa de cura é lá que tem. Então eu vejo, o meu sonho é que Quebec deseje, anseie pela igreja. É assim, necessite que a igreja seja essa base, esse lugar para Quebec. Então, sejamos nós os que vão, os que dizem sim e os que
pagam o preço. Já o que você vai fechar, meu bem? Você fecha e já ora também pelas famílias da semana. Tá bom? Vou te passar aqui, ó. Meu pastor Dene. Pastor Dene, Patrícia, Didi, Cláudia. Isso. Legal que é tudo ao Você vivo, já- assim, né? Tá lendo, fazendo, gravando, saindo. Glória. Entendeu? isso aí. Quem sabe faz ao vivo. É desse jeito. Meu sonho para a igreja, na verdade, né, aqui em Quebec, como eu falo Quebec como um estado, eu estava torcendo para que ela não falasse, mas ela falou, é que a importância da igreja, né, que será que se a igreja sair desse lugar que ela é hoje, será que ela vai fazer falta para a comunidade que está ali em volta? E que nós, né, que o povo de Deus venha conseguir realmente implantar essa igreja, uma igreja madura, uma igreja que pregue o verdadeiro amor, né, o Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, porque a gente ouve falar muito de dinheiro, ouve falar muito de inferno que realmente existe, mas eu acho que a gente precisa estar na igreja não por medo de ir para o inferno, mas a gente precisa estar na igreja ansiando a presença de Deus. Eu acho que isso precisa de uma igreja madura, uma igreja consciente. E aí eu já até falo também sobre a pergunta anterior, né, que as nossas diferenças, como é que a gente consegue viver, como é que a gente consegue avançar, focando em Jesus. Então quero falar para você que tem o seu chamado, que tem o seu coração voltado para Deus, mas que não sabe como continuar a caminhada, porque um irmãozinho te entristeceu, ou porque um pastor fez algo errado que você não gostou. Eu queria que você focasse em Jesus, eu queria que você olhasse para o alto, eu queria que você focasse na glória de Deus. Esse feixe que o Nason tanto falou, que é o que ele precisa, que é o que a gente precisa para continuar, eu queria que você focasse na presença dele. E se você encontrou um lugar que você sabe que a presença de Deus está ali, eu queria que você somasse naquele lugar. Vão ter irmãos que você não vai concordar, vão ter ideias que você não vai 100% concordar, mas isso não é importante. O importante é Jesus, o importante é caminharmos para o foco. Amém? Que Deus te abençoe. E eu queria te convidar a orar com a gente por essas famílias. E por sinal, assim, como um ato profético, eu queria que nós três aqui tivéssemos aqui juntos as nossas mãos. Falta a Ana Pri. Não sei se ela chegou, mas... Amém. Deus ele tem nos dado graça, paciência e força para continuar esse ministério. E eu vejo muito como exemplo, que às vezes a gente precisa de abrir mão da nossa vontade, do nosso desejo e para continuar a obra. E tem muita gente que não quer fazer isso, abrir mão dos desejos, da vontade, mas a gente está aqui mostrando que é possível, que Deus ele nos muda, ele nos transforma a ponto de fazermos isso. É verdade. Eu sei que está gravando e a gente está fazendo muito aqui numa adaptação, né? Mas eu acho que a Ana Pri chegou. Luiz, chama ela pra gente, mesmo gravando aqui, vamos fazer isso. Acho que é um momento... Ô, louco! Você que é deve pra fazer um negócio assim, né? O povo tudo doido, né? Mas eu louvo a Deus pela vida de vocês. Eu louvo a Deus porque vocês fazem parte junto conosco de tudo isso que está acontecendo. E lá em casa, constantemente a gente fala, meu Deus, se não é Sancler Alexandra na nossa vida, o que seria da gente? O que seria da gente, sabe? Não sei o que seria da gente e estamos aqui juntos, e estamos aqui batalhando juntos, vencendo, né? No nome do Senhor Jesus. E glória a Deus, cara. Glória a Deus pela vida de vocês. A gente fala constantemente, cara, a gente ama demais sua família. É recíproco. É E incrível. não é porque a gente se ama que a gente não tem vontade de matar uma outra. Verdade. Ai, meu Deus. Quem que tá ao vivo? Minha linda. Aqui. Senta aí. Gente, ai, meu Deus. Não murmura não, que tá Não gravando. murmura não, tá gravando. É assim mesmo. Vamos orar, Vamos gente. lá. Não esqueça que são duas famílias. Eu vou orar agora para começar e aí depois eu dou lugar. Tá bom, ora então pelas famílias. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu entrego essas famílias da semana em Tuas mãos. Eu entrego o pastor Dene, Pai, a Patrícia, sua esposa.
Senhor, o Didi, a Cláudia, Pai. Eu entrego, Senhor, o Antônio, a Aniele, a Alice e a vovó Altenice, Pai. O Senhor conhece os anseios e as dificuldades dessas famílias. E eu sei que o Senhor tem algo especial para eles, Senhor. Que a Tua presença esteja constantemente na vida deles. Que o Teu Espírito Santo esteja, Deus, conduzindo e fortalecendo, Pai. Em nome de Jesus, eu profetizo a Tua prosperidade. Sim, eu profetizo o sustento, Deus. Eu profetizo milagre, Senhor, sobre a vida deles, Pai. Em nome de Jesus. Nesse momento, Deus, eu quero entregar pela união da Tua igreja, Pai. Aleluia, Nós Pai. estamos aqui representando, Deus, um chamado, representando, verdade, Pai. Deus, pessoas diferentes, Pai. Pessoas com personalidades diferentes, Pai, mas pessoas que querem fazer a Tua obra. Por isso eu entrego, Deus, o Teu povo, Deus, o povo que abre mão do conforto, o Teu povo que abre mão, Deus, de uma cama quente para acordar no domingo e fazer a Tua obra, Deus. Eu entrego os Seus trabalhadores em Tuas mãos, Senhor. Eu entrego o povo, Deus, que está perdido, Deus, querendo encontrar um lugar para Te servir. Eu profetizo, Aleluia. Deus, que eles vão encontrar uma igreja para Te servir, Pai. Não a igreja do homem, não a vontade do homem, mas a Tua igreja, a real igreja, Sim, real Pai. igreja que ama, que cuida e que ora pelas pessoas, que transformam a vida das pessoas por amor a Ti, Pai. Em nome de Jesus eu entrego a Nova, Deus. Eu entrego o Nasson, a Ana Pri, a Alexandra. Eu entrego a minha vida, Deus. Amém. Nesse momento, Pai, eu quero Te pedir que o Senhor venha tocar nos corações, Senhor, no coração das pessoas que estão em casa, Senhor, no coração daquelas pessoas que já pensaram em desistir, que já desanimaram, que ouviram palavras de desânimo, Pai. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, nesse Aleluia. momento, esteja trazendo para a luz, Deus. Esteja trazendo Aleluia. o entendimento, Senhor, de que nós precisamos, que a Tua igreja precisa de trabalhadores, Pai. Toca nos corações, em nome de Jesus, Pai. E nos capacita, Deus, para fazer a Sua obra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amo vocês. Amo vocês. Deus abençoe, Deus gente. abençoe. Boa noite. Boa Fiquem com noite. Deus. Tchau.